Vou estar lendo a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Capítulo 10, versículos de 46 a 52. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Intagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Santo eterno Deus, louvado e engrandecido seja teu santo e bendito nome, por eu estar aqui mais uma vez, é pela sua graça e pela sua misericórdia, Pai. Sê comigo, Senhor Deus, nesse instante, Pai querido, que aqui possamos aprender mais uma porção da tua palavra e sairmos daqui, Senhor Deus, edificados, porque a tua palavra é viva e eficaz. Certamente sairemos diferentes, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque os meus pecados são perdoados através do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, amém. Nessa noite eu vou estar trabalhando com um tema dessa mensagem que é confiança perseverante. Tema, confiança perseverante. Além do Evangelho de Marcos, também o Evangelho de Mateus e de Lucas é citado também sobre o cego de Jericó. Gostaria que o irmão Alex colocasse para mim Mateus 20, de 29 a 34. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles clamavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? Senhor, que se abram os nossos olhos, responderam eles. Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos deles. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e o seguiram. Coloca para mim também, irmão Alex, por favor, Lucas 18, de 35 a 43. Aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas.
Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Mas eu vou voltar ali para o Evangelho de Marcos, que é mais detalhista, porque aqui em Mateus fala que são 2 cegos, não fala o nome. A multidão repreendia. E esses 2 cegos sentados à beira do caminho, eles suplicaram ao Senhor para serem curados. E eles foram curados. No Evangelho de Lucas, é um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E os que iam à frente também repreendiam, para que eles se calassem. Mas Jesus, vendo e ouvindo, foi até eles e eles foram curados. Mas no Evangelho de Marcos 10, ele dá um detalhe. Aqui a cidade é Jericó. Jesus estava assim, passando por Jericó, onde ali no Evangelho de Lucas 19, tem ali a salvação de Zaqueu. Que Jesus estava rumo a Jerusalém. Ele já sabia que estava chegando a sua hora, e ele estava ali com 33 anos de ministério, e ele já, sabendo que estava chegando a sua hora, estava passando por Jericó, e à beira desse caminho estava um homem de nome Bartimeu. Ele era cego e mendigo, filho de Timeu. E com certeza ele ficava à beira desse caminho, porque entre os judeus, aquela pessoa que era cega, manca, que tinha algum defeito, era discriminada do meio, não podia ficar no meio deles. E eles, às vezes, eles eram tirados da cidade, levados para longe, em meio a perigo. Pensa você, à beira de um caminho, entre uma cidade e outra. E esse cego ficava à sorte de todos os perigos que podiam ter, de animais ferozes, de pessoas que queriam tirar a sua vida. E aqui Bartimeu estava numa condição difícil, porque além de ter a falta de visão, de ser cego, ele pedia esmolas. E a esmola que ele pedia, certamente era para que ele sobrevivesse. Mas ele tinha um pai.
por que que levou a esse homem a estar à beira desse caminho e pedindo esmolas. Ele pedia esmolas com uma caneca e ali alguém que passava punha umas moedas e com isso ele sobrevivia. E Jesus passando por ali, ele certamente ele ouvia já falar de Jesus e ele imediatamente se levantou e gritou, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aqui abrindo para nós. Em algumas coisas que nós enfrentamos, em qualquer situação, em qualquer hora, em qualquer momento, nós devemos clamar por esse Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia em qualquer situação que o Senhor Deus me conhece. E esse cego, esse homem, ele, sabendo que Jesus estava passando, ele não hesitou, não esperou. Só que a multidão estava junto e onde Jesus estava, os seus discípulos estavam também. Então aqui a multidão repreendiam no Evangelho de Mateus e de Lucas, nós vemos também que as pessoas impediam que ele chegasse até Jesus, que ele gritasse, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí, o que ele fazia? Ele gritava muito mais. Eu fico imaginando, ao lendo esse texto, o desespero em que esse homem se encontrava. Cego, certamente aqui não fala sobre a sua família, mas longe de todos e de todos, ele estava assim à beira, estava no fundo do poço, que para ele não tinha mais solução. Ele era abandonado. Abandonado talvez pelo pai, pela família, se caso tivesse. Então, ele estava como se estivesse em desespero. E aí, as pessoas, a multidão, o repreendiam para que ele não gritasse. Mas aí, ao mesmo tempo, ele falava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, caminhando, parou e disse, chamai-o. Jesus mandou que o chamasse. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Essa capa tem um significado. No Evangelho de Mateus e de Lucas não fala que o homem estava com a capa. Mas no Evangelho de Marcos fala que ele estava com uma capa. Essa capa significava que ele tinha uma autorização do governo romano para pedir esmola, pois era um mendigo. A capa era o atestado claro da sua cegueira, pois simbolizava tudo que não era adequado, deixado de lado. Então, a capa representava o quê? Que ele não podia se chegar perto de alguém, que ele tinha que ficar à beira do caminho, que ele era cego, que ele pedia esmolas. Então, isso era o significado da capa. A capa no qual que ele vestia. Aí também, eu pesquisando sobre a capa de Bartimeu, eu pesquisei também sobre a capa ou manto de Elias. Que onde foi Elias, passou para Eliseu,
que simbolizou a transferência da autoridade profética para Eliseu. Aí eu pensando assim, o que esse cego Bartimeu tinha? Ele tinha capa, tudo que ele tinha era a sua capa. Mas a fé dele foi tão grande, aqui não fala no texto quantos anos ele sofria de cegueira. Mas eu creio que ele estava sofrendo tanto com isso, que ele imediatamente jogou tudo o que ele tinha. E tudo o que ele tinha, o que era? A capa. Aí eu fico imaginando, no tempo, talvez, à noite, o frio, aonde ele se abrigava com a capa. Ou mesmo no calor, ele podia tirar, mas aí vinha novamente à noite o frio, e creio ali Jericó, numa região da Cisjordânia, perto do Rio Jordão, um lugar quente, mas ele tinha que ficar com essa capa, porque mostrava o quê? Essa pessoa é discriminada. Olha, aquela pessoa está à beira do caminho porque é cega. Ela pede esmola. Então, ela tem que ficar com isso, algo que se notava algo de diferente nela. Nos outros dois evangelhos, como eu falei, não cita a capa, mas no evangelho de Marcos cita isso. Aí ele aqui, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Eu acho assim impressionante que Jesus não assim, alguns evangelhos, Mateus e Lucas que eu li, Jesus pergunta. Jesus, sendo Jesus e sendo Deus, sabia que ele queria ser o quê? Curado. Mas Jesus não é um Jesus assim intruso. Ele pergunta. É a mesma coisa aquele versículo de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo, e eu farei o quê? Morada na vida das pessoas. É a mesma coisa, eu não posso entrar na casa de ninguém aqui se você não abrir a porta. Então Jesus aqui, ele faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Respondeu o cego. É um diálogo entre Jesus e o cego. Mestre, aqui ele está chamando Jesus de mestre ou de Rabone, numa tradução que o Alex pôs para mim. Mestre, que eu torne a ver. Se eu torne a ver, ele enxergava. Mas no texto não dá nenhum parâmetro para nós de uma enfermidade, de algo que aconteceu com ele. Mas eu torno a ver porque ele tinha visão. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente a ver e seguia a Jesus estrada fora. O que dá para nós tirarmos desse texto que nós lemos, desse 3, Mateus, Marcos e Lucas? As pessoas muitas vezes nos impedem de chegar até Jesus. Mas você vai até Jesus? Ou senão nós mesmos, não gosto de falar muito nós, porque é eu, né? Ludmila, às vezes está orando por algo e você às vezes não vê acontecer e você fala: ai, mas eu não vou orar mais. Ou senão, aquela pessoa não tem mais solução, não tem mais jeito. Às vezes nós mesmos impedimos de pessoas chegarem até Jesus através pelas nossas atitudes, através pelas nossas orações. Aqui foi as pessoas que estavam repreendendo. Por quê?
Porque ele tinha que ficar à beira do caminho mesmo. Quanto tempo esse homem estava ali à beira do caminho? Não sabemos. Mas pelo visto, era algum tempo que ele estava ali. E ele, quando viu Jesus, falou, é a hora. Então as pessoas impedem, né? Não, você não pode chegar até Jesus. Então por isso que eu trabalhei com o tema confiança perseverante. Pode ser que ele, mesmo estando à beira do caminho, alguém passava por esse caminho, falava de Jesus longe dele, sabia a dificuldade que ele tinha, que ele não podia chegar perto de ninguém, porque para o judeu isso era considerado impuro, coxo, corcundo, cego, eram considerados impuros e considerados como as pessoas estavam endemoniadas, tinha demônios. Então por isso que ele tinha que ficar ali à beira do caminho. Quantas pessoas estão à beira do caminho e muitas das vezes nós impedimos de chegar até Jesus. Mas foi diferente com esse. Esse daqui, Jesus passou, ele creu, ele confiou, e é impressionante que aqui ele larga a capa imediatamente, porque a capa é o que discriminava ele, é o que mostrava quem ele era. Então aqui no texto fala de Marcos, fala que lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Olha a barreira que ele deixou. Tudo ali que ele tinha, ele deixou. Ele se soltou, porque ele confiava nesse Jesus. E ele estava esperando ali. Jesus, e impressionante que Jesus em Jericó realiza esses milagres dos 2 cegos dele, e depois quando passando também em Jericó, tem um encontro com Zaqueu, narrado em Lucas. Então nós não podemos impedir de pessoas chegarem até Jesus, mas tem pessoas que o impedem. E aqui nós vemos também a perseverança dele. Quanto tempo ele estava ali esperando Jesus passar? Em que condições? E eu fico imaginando uma pessoa que é mendiga, ela cheira mal. Imagine uma pessoa usando uma capa dia e noite, noite e dia, dia e noite, porque foi algo que foi decretado pelo governo romano. Ele tinha que usar, é algo que tinha que usar diariamente, noturnamente. E o mau cheiro que essa pessoa exalava. Dá para mim estar pensando nisso. O texto não fala que ele tinha uma casa, que ele ia para casa, não. Ele estava ali na estrada mesmo, à beira daquele caminho ruim, sofrendo. Via e depois não sei o que aconteceu, que ele passou a não enxergar. Dificuldades. Dificuldades. Mas ele, lançando a capa, foi até Jesus. É onde nós temos que ir, aos pés de Jesus. Porque Jesus está pronto, de braços abertos, a receber. Só que Jesus pergunta, o que você quer que eu faça, Ludmila, com cada um de nós aqui? Jesus sabe do que nós precisamos. Sabe de mim, sabe de você. O que quer que eu faça? E você se coloca diante do Senhor através da oração. Quero isso, aquilo.
É um desejo, é um milagre. Nós estamos trabalhando com milagre. Aqui o milagre foi realizado. Dos 2 cegos, do outro cego, que não é citado o nome, e desse cego, Bartimeu. E aí Jesus fala para ele, né? Vai, a tua fé te salvou. Então a nossa fé, mesmo que for pequena, mas que nós devemos continuar firmes, crendo e tendo fé. Que no tempo certo, aqui não fala quanto tempo, mas Jesus passou ali, na hora certa, no lugar certo. Sabe quando acontece assim? Eu estava naquele lugar, a hora era aquela, o tempo era aquele momento. Não tem para Jesus, não tem nem menos nem mais, é aquele momento. Por isso que nós devemos continuar tendo fé, porque o tempo de Jesus é o tempo de Deus. Para as nossas vidas, para as vidas das nossas famílias, para os nossos familiares. Deus, eu creio que Deus não trabalha nem antes nem depois, é no tempo dele, é no kairós dele. E aqui ele estava ali no lugar certo. E ele rompeu as barreiras, porque muitos não queriam que ele enxergasse. Não só enxergasse, mas também que fosse o quê? Curado. E tanto é que fala assim, e imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora. Que Jesus estava indo já para Jerusalém, aí já vem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele manda buscar um jumentinho. Então, imediatamente, no outro que o Alex pôs, os que estavam ali viram e davam o quê? Glória a Deus. Glorificavam a Deus por ver. E aquela capa ali, tudo que ele tinha, ficou jogada pelo caminho. Não serviu mais para nada. Então, o que nós temos, o que Ludmila tem, que precisamos jogar, lançar fora, para que Jesus trabalhe na minha e na sua vida. Você sabe, eu sei. Para que Jesus possa realizar um milagre. E Jesus realiza os milagres. Aí eu pesquisei um pouquinho a mais sobre esse cego mesmo, né? O cego, Bartimeu, transformou do impossível ao possível através da sua fé. Então, aquilo que, para aquelas pessoas que o impediam, era impossível para ele. Mas para ele não. A confiança que ele depositou em Jesus. A perseverança que ele depositava em Jesus. Para os outros, não. Então, se alguém, meu irmão, minha irmã, falar para você, não ore não, continue não, não leve aquela pessoa até Jesus ou até a igreja, faça ao contrário. Que aos olhos de Deus tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que tem fé. Tudo é possível àquele que se prostra diante de Jesus. Tudo é possível àquele que chama Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim, cuida de mim, preciso do Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha família. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, compaixão do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha nora. Precisamos clamar por esse Jesus. E muitas vezes nós ficamos parados, não sabemos o que fazemos, mas mesmo aqui Jesus estava passando, mas Jesus
está dentro do meu coração que eu posso clamar para Ele 24 horas. Não vou incomodar Ele, não. Porque Ele conhece o nosso coração. Eu me lembro que outras vezes aí que o pastor pregou, ele mesmo falou quando estava num caminhão, e ele clamou. O que é clamar? Chamar. Porque tem situações que nós queremos às vezes resolver. Aqui esse cego Bartimeu não podia resolver nada a ele mesmo. Aqui não fala nada sobre a medicina, médico, não fala, o texto não fala que ele foi procurar o médico, como ali a mulher do fluxo de sangue que gastou todo o seu dinheiro para ser curada. Totalmente diferente. O texto só fala isso daqui. Então, tem coisas que nós temos que clamar e esperar a hora que Jesus passar na nossa vida, naquela hora, naquele tempo, naquele momento. Essa é a hora, Ludmila. Eu sei que, com certeza, esse cego Bartimeu estava sofrendo tanto. Estava esperando. E essa hora chegou. E ele foi liberto. Seus olhos foram curados através da sua fé. E ele seguia Jesus pelo caminho, onde quer que Jesus fosse. Aí, eu estudando esse texto, me veio assim: Cristo vai passar. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se. Cristo vai hoje passar. Ei-lo de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Ó que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Jesus passou ali por aquele caminho. E você que vai nos ouvir através das mídias, Jesus está passando hoje na sua vida. Abra o seu coração. Se você estiver longe de Deus, se reconcilie com esse Deus, porque você não sabe o dia de amanhã. E não sabe o dia que você vai chegar diante da presença do Senhor. E se você que não tem Jesus, ou que já ouviu até falar de Jesus, mas está demorando, o Mestre está passando. Como passou naquele caminho, quando saiu ou entrou em Jericó. Hoje ele está passando ou vai passar na sua vida. Se hoje ouvir a palavra do Senhor, não endureçais os vossos corações. Abra o seu coração. O tempo é este. Cristo vai hoje passar. É o que eu pude entender sobre essa passagem. Senhor Deus, ó Pai querido. Se ficou algo, Senhor Deus, eu sei que ficou, porque eu sou tão limitada, Pai Santo. Às vezes eu penso, não consigo às vezes expressar, talvez até mesmo por causa da minha idade, Pai. Mas eu sempre me coloco nas Tuas mãos, Pai Santo. E agradeço, porque o importante, Senhor Deus, é sermos confiantes e perseverante, Pai, continuando tendo fé, Pai Santo, no Senhor que fez os céus e a terra. E eu sei, Senhor Deus, que o Senhor Deus, como passou ali em Jericó, o Senhor Deus continua passando, chamando, recebendo, tendo compaixão, tendo misericórdia, Senhor Deus, das pessoas, Pai, como um dia teve de mim. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Que possamos, Senhor Deus, ser fortes, perseverantes, Senhor Deus, e não, Senhor Deus, desviar, Senhor Deus, desse caminho. Sempre estarmos junto com o Senhor. Obrigado, Pai eterno, por essa mensagem.
Me perdoa, Senhor Deus, se eu não consegui, Senhor Deus, expressar aquilo que eu entendi. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus que habita nos nossos corações, ele faz nos lembrar de tudo o que temos visto, ouvido, Senhor Deus. E o Espírito Santo completa, Senhor Deus, a mensagem nos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, mais uma vez, Pai, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém.